um grande prazer, mais uma vez, ter a oportunidade de pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso com os irmãos que eu estava com uma grande expectativa para este culto nessa noite. E eu creio que Deus ainda vai fazer algo poderoso no nosso coração e na nossa vida nessa noite. Basta somente você crer. Você crê nessa noite? Abra o seu coração, porque o Senhor vai falar ao nosso coração. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é eterno. E eu estava em casa esses dias, pensando nesta oportunidade. Eu disse, nossa, eu já preguei inúmeras vezes, mas ainda não tinha pregado num culto de Páscoa. Já preguei em momentos terríveis e às vezes ter perdido um parente muito próximo, importante na minha vida, e tive que pregar naquele dia, mas não num culto de Páscoa. E eu louvo a Deus, pastor, por essa oportunidade, porque quando ontem à noite o Senhor mudou a direção daquilo que eu iria falar, eu ia falar sobre Cristo, é sempre Ele, mas Ele mudou um detalhe desta mensagem que eu vou trazer nessa noite objetiva, e me deu mais força ainda, pastor, de comemorar esse dia da ressurreição de Cristo. Que é uma data muito importante e ao longo da história, do tempo, nós deixamos um pouquinho ela para trás. Fantasiamos o Natal, usamos árvore de Natal, usamos outros artefatos para comemorar essa data. E neste momento, que é uma data crucial e importante, às vezes nós não levamos a sério. Mas que hoje, eu creio que através dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, você possa ter essa expectativa, esse anseio, todas as vezes que nós participarmos dessa data, que é bíblica e é importante. Eu convido a você, nessa noite, com toda reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21. Talvez você esteja se perguntando, nossa, ele falou que a data mais importante é a da ressurreição, e ele vai falar do nascimento de Cristo, da apresentação de Cristo. Você vai entender no final dessa mensagem que tudo apontava para o propósito desse dia de hoje. Verso 21, vou ler um pouquinho extenso, não sou de costume fazer isso, mas esse texto ele pede total atenção nos detalhes. Então diz assim, e ao completarem-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E quando os dias da purificação dela, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridos, eles o trouxeram para Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor, para oferecerem um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 de pombinhos. Guarda esse versículo. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto
o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, aleluia, o menino Jesus, para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus. E disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra. Porque os meus olhos têm visto a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. Podei vos assentar nessa noite. Eu dou honras a Deus pelos visitantes nessa noite. Que Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. É um prazer ter você aqui conosco. Você é um convidado especial da casa. E o pastor prometeu que aquele que foi convidado pelo Google, o pagamento do lanche é com ele. Tá bom? Glória a Deus por isso. Amados irmãos, o Senhor ministrou muito forte ao meu coração ao longo desses dias sobre este fato, este acontecimento que nós acabamos de ler no capítulo 2 de Lucas. Mas se nós nos remetermos à antiga história, nós vemos que havia uma grande expectativa, uma expectação do povo em um grande acontecimento que viria a acontecer, que mudaria o curso da humanidade, que abriria um caminho perfeito. Por que haveria essa grande expectação? Nós olhamos lá no início da história em Gênesis. O pastor muito bem falou aqui e citou. Mas me permita repetir isso, que lá em Gênesis, quando o homem ele cai no pecado, Adão e Eva, houve-se então uma ruptura no relacionamento de Deus para com o homem. O homem não tinha mais o livre acesso como Adão tinha no jardim do Éden. Porque como Deus não compactua com o pecado, e o pecado, então, veio ao mundo. Então, esse relacionamento foi quebrado. Só que o que eu acho interessante, irmão Everton, é que logo depois desse acontecimento, Deus, então, já tinha um plano perfeito para com a humanidade. E Ele, então, vai dizer isso em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Ele vai dizer, olha, porém inimizade entre ti e a semente, olha lá, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nesse momento, nós conseguimos já contemplar a primeira profecia messiânica que apontava para Cristo, apontava para aquilo que viria acontecer. Só que o que me chama a atenção, e é o que eu gostaria de frisar nessa noite, é que esse texto, essa profecia, já apresenta um Cristo simples. Porque ele fala, olha, a serpente vai vir e ferir o seu calcanhar. Depois você vai esmagar a cabeça da serpente. Talvez muitos esperavam um Cristo
diferente. Mas já lá no Antigo Testamento, quando o próprio Deus profere essa profecia, ele já disse que viria de uma forma simples. E eu gostaria de colocar um tema nessa mensagem nessa noite. O simples se tornou extraordinário. Repita comigo. O simples se tornou extraordinário. Glória a Deus. E como nós sabemos que o Antigo Testamento é a revelação daquilo que viria, daquilo que seria revelado, o próprio Deus desenhando aquilo que depois viria à tona. Então nós vemos diversas sombras que apontavam para Cristo. E uma delas é no capítulo 22 de Abraão. E que eu amo e gosto desse texto. Nós vamos ver que Abraão, então, vai sacrificar Isaac pela ordem de Deus. E a Bíblia diz que Isaac, então, pergunta para o pai: pai, já temos cutelo, já temos faca, já temos tudo, pai. A única coisa que está faltando, Senhor, é o cordeiro. E a Bíblia diz, então, que Isaac não é sacrificado. Mas quem é sacrificado é o cordeiro que foi gerado por Deus. O cordeiro que foi gerado por Deus. Então só Deus poderia gerar o cordeiro. Aleluia. Só Deus poderia trazer um cordeiro para o sacrifício. E isso apontava para Cristo. Isso apontava para ele, dizendo: Deus vai enviar o cordeiro. E nós vemos profetas profetizando sobre a vinda desse grande evento que tinha uma grande expectação, uma expectativa para ele. Nós vemos profetas dizendo a cidade a qual ele viria nascer. Olha, ele vai nascer em Belém. Simples. Vai ir parar numa manjedoura. Simples. Nós vemos os profetas dizendo, o maior profeta que falou sobre ele foi Isaías. Há praticamente 66 capítulos, falando sobre Cristo, apontando para Cristo. Todas as profecias apontavam para ele. Tudo dizia sobre ele. Isso vai se cumprir o que diz em Colossenses capítulo 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas por ele subsistem. Aleluia. Na Bíblia contém 66 livros. Repita comigo para você não esquecer. 66 livros. Amém. No Novo Testamento são 27 livros. E no Novo Testamento, 29 livros. E no Novo Testamento são 39 livros. Acertei. 27, 39 no Antigo. É o nervoso, né, irmãos? Me leva. 27, 39 no Antigo. 1.500 anos de história nos 39 livros. 300 profecias, aproximadamente, apontando para Cristo. Nenhuma das profecias se contradizeu. Nenhuma porcentagem alguma da história se reverteu. 300 profecias aproximadamente para um grande acontecimento. E esse acontecimento nós vemos no capítulo 2 de Lucas, que acabamos de ler. No início do capítulo, a Bíblia vai dizer
que um anjo aparece a Maria e diz: olha, mulher, agraciada és tu entre todas as mulheres, e bendito seja o fruto do seu ventre. Você dará à luz, e o nome do seu filho será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí, quando ele nasce, a Bíblia diz que precisava cumprir a lei, porque o próprio Cristo disse que ele veio para cumprir a lei, não para abolir a lei. E aí, no verso 23 que nós lemos em diante, a Bíblia vai dizer que ao se cumprir o 8º dia da purificação, não só da criança, mas da mãe, a Bíblia diz que eles então vão em direção ao templo para levar o sacrifício. E a Bíblia descreve no verso 24, eu pedi para você guardar e continue guardando ele, nós não vamos ainda aplicar ele. A Bíblia diz que eles precisavam trazer ou uma pomba ou 2 rolinhas. E a Bíblia vai dizer então que naquela época havia um homem chamado Simeão e o Espírito Santo estava sobre ele, creio aqui eu, que foi uma manifestação temporal do Espírito de Deus para com a vida daquele homem. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor leva ele até o templo. Para muitos, irmão Everton, aquele momento era um momento comum. O sacerdote já estava acostumado a apresentar outras crianças. Eu não sei quantas pessoas tinha dentro do templo. Se estava cheio, se estava vazio. Mas quem estava ali estava acostumado a ver a apresentação de criança. Cumpriu o 8º dia, leva para o templo. Leva o sacrifício para o sacerdote. O sacerdote apresenta a criança ao Senhor. Só que a Bíblia diz que para Simeão, essa apresentação foi diferente. A Bíblia diz que para Simeão, essa apresentação não foi uma apresentação qualquer. A Bíblia diz que Simeão estava com uma visão diferente daqueles que estavam dentro da casa. Os sacerdotes talvez tinham conhecimento da lei, mas não tinham o Espírito operando sobre a vida deles. E a Bíblia diz que Simeão, ao olhar para a criança, diz: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação chegar em Israel. A salvação chegou. Não é uma apresentação qualquer. Não é uma criança qualquer. É o Salvador do mundo que chegou na terra. Não é qualquer criança. É o Rei da Glória que chegou na terra. 300 profecias proferiram sobre ele, nenhuma se contradiz. Se cumpriram em um acontecimento em Jerusalém, quando o homem entrou pela porta movido pelo Espírito do Senhor e olhou uma criança, pegou no colo e disse: esse sim é o Salvador do mundo. Aleluia! Quem é o Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Simeão viu o Rei da Glória chegando na terra.
Aleluia! Os sacerdotes não conseguiram compreender. Aqueles que estavam dentro da casa não conseguiram ver. Aleluia! Não bastava ter o conhecimento da lei. É o que nós vemos muito aí fora. Muito conhecimento e pouco Cristo. Eles tinham muito conhecimento, irmão Everton. Buscavam muito conhecimento. Mas entrou um homem piedoso, zeloso, humilde. E teve uma visão diferente quando entrou dentro do templo. Nós não precisamos ter muita coisa. Nós só precisamos pedir para Deus para ver na mesma perspectiva que Ele. Aleluia. Vamos seguindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Excelso, você pode entoar palavras de adoração para Ele. Eu sinto a graça dEle. Eu sinto a graça do Deus vivo nesse lugar. Ele quer encontrar corações sedentos da presença dEle nessa noite. Ele quer curar as suas feridas nessa noite. Ele quer te auxiliar nessa noite. Abre o teu coração, porque o Salvador do mundo está nesse lugar. O Rei da Glória está nesse lugar. O Pão da Vida está nesse lugar. O Cordeiro Pascal está nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. De uma forma simples, mas para cumprir um ato extraordinário. Ninguém conseguia compreender isso. Mas vamos caminhar. Aleluia. Oh, aleluia. Que presença é essa? Então, voltando para o começo. Havia-se uma lei. E para essa lei ser cumprida, eles precisavam ir ao templo. Mas não só simplesmente ir ao templo. Eles precisavam levar uma pomba ou 2 rolinhas. E ontem o Senhor foi me direcionando, me levando, o Espírito do Senhor foi me levando, e eu fui me deliciando nesse texto. E eu comecei a fazer umas perguntas para esse texto. Eu falei, por que eles estão levando essa oferenda? Essa é a oferenda principal? De fato, precisava disso? Vamos pesquisar. Vamos olhar nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz, em Levíticos capítulo 12, você vai ver ali uma série de instruções sobre como você deveria apresentar o seu filho no templo. Se ele fosse do sexo masculino ou do sexo feminino. A Bíblia até sabe, só existe 2. Se fosse menino, você esperava os 8 dias. Se fosse menina, você precisava esperar 2 semanas. E não tinha só simplesmente a purificação da criança. Também tinha a purificação da mãe. Meu Deus, isso aqui é demais. E a Bíblia então, Lucas, por isso que precisamos ter a inspiração do Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo, não somos nada.
E Lucas, na inspiração do Espírito, ele começa a escrever a lei. Propósito, precisava cumprir. Só que eu falei, Lucas esqueceu de um detalhe no texto. Aí eu fiquei, Lucas esqueceu de um detalhe no texto. Irmão Everton. Mas será que foi por acaso que Lucas esqueceu? É por isso que eu falei no início, que ao invés de nós fantasiarmos nossa casa, nada contra se você queira fazer isso. No Natal, colocar pisca-pisca, colocar árvore de Natal. Não sei por que o motivo ou razão, mas a indústria nos direcionou a isso, e aí fazemos isso. Mas até na apresentação de Cristo, ele apontou para o propósito que ele veio na terra. Pastor, para Cristo, o nascimento só foi um acontecimento para cumprir as profecias. Mas o propósito foi maior do que o nascimento. E na apresentação dele, Lucas vai descrever isso. Precisa trazer pombas e rolinha. Mas o porquê? Em Levítico vai dizer que havia 2 tipos de sacrifício. Se você tivesse condição, você levava um cordeiro, mais uma pomba, para a purificação da criança e da mãe. Mas se você não tivesse a condição, se você fosse uma pessoa humilde, não tivesse recursos financeiros, aí sim você levava ou uma pomba ou 2 rolinhas. E aí eu fiquei olhando para esse texto. Lucas verdadeiramente estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Maria não tinha condição, José não tinha condição, era apenas um carpinteiro. Aleluia. Não tinha recursos financeiros para trazer um cordeiro, irmão Caio. Mas eles mesmo assim não deveriam levar outro sacrifício a não ser uma pomba ou 2 rolinhas. Me pergunte por quê? Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já estava nos braços de Maria. Não poderia ser outro sacrifício. É por isso que Simeão disse: os meus olhos viram a salvação chegar em Israel. Porque quando eu entrei no templo, eu vi uma mulher, eu vi um homem, aleluia, entregando o sacrifício, e nas mãos dela estava o Cordeiro de Deus. Rabaia socata, rabaia socata. Ele veio simples, até no nascimento, até na apresentação dele, ele apontou para este dia, a morte dele, a ressurreição dele. Aleluia, aleluia. É por isso que João, lá no Jordão, havia uma discussão, e ele falando para as raças de víbora: olha só, vai vir um aí, que veio depois de mim, mas é antes de mim. Eu não posso nem fazer isso aqui, eu não sou digno de fazer isso aqui, e desamarrar as sandálias dos pés dele. E os fariseus com um nó na mente: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é? De quem ele está falando? Os judeus: de quem é que João está falando? Quem é ele? Aí João olha. Aleluia. Aí João olha. Sabe aquele
que eu estava falando para vocês? Sabe aquele que eu estava dizendo para vocês? Está vindo ali. Quem, João? Com a túnica simples, talvez com uma sandália simples também. E eles olharam. Quem é, João? Aí João olha para ele e diz: eis aí. Eis aí. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que eu estava falando para vocês. É Ele que eu estava apresentando para vocês. E o judeu estava: como assim? Como assim é Ele? Não estava com armadura de ouro, não estava com uma espada flamejante, era simples, mas veio cumprir um ato extraordinário de cruz. Então, em palavras de adoração para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que carregou o meu e o seu pecado. Aleluia! É por isso que ele veio para os seus, e os seus não o conheceram como Salvador, porque ele veio de uma forma simples, com sandália simples, com uma veste simples, mas era o Salvador do mundo. Feche os seus olhos. Então, em palavras de adoração para Ele. Aleluia. Então, em palavras de adoração para Ele. O Salvador do mundo está nesse lugar. Eu não sei qual é a condição que você chegou aqui, mas o Salvador do mundo está nesse lugar. Eu não sei como está o teu coração, mas o Salvador do mundo está nesse lugar. Eu não sei o que está te aprisionando, se é a enfermidade, se é a luta, se é a circunstância, eu não sei, mas o Salvador do mundo está neste lugar. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, Ele está nesse lugar. Até na apresentação dele. Até na apresentação dele. Ele apontou para a sua morte. Até para a apresentação dele. Ele apontou para o propósito que ele veio cumprir aqui na terra. O meu nascimento não é importante. Esse acontecimento pode até ser marcado, mas não é importante. O que é importante é o que vai acontecer depois. O ato da cruz foi por mim e por você. O Cordeiro de Deus, ele se entregou por mim e por você. João, quando vai ler, ele vai ter a visão no Apocalipse. Ele vai dizer: ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém era digno, ninguém poderia, aleluia, nos trazer a vida novamente. Ninguém poderia nos trazer uma esperança novamente. Ninguém de sobremaneira poderia fazer com que nós pudéssemos ter acesso ao Espírito Santo dele. Mas João vai dizer: eu estava até triste, porque eu olhei e não tinha ninguém que era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas de repente eu ouvi: vem aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu a morte. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. O Cordeiro Pascal.
Aleluia! Você precisa compreender a veracidade disso. Você precisa entender. Ele não tinha nenhum exército. Não tinha nenhum governo humano. Apenas palavras de sabedoria nas suas parábolas. Isaías vai dizer, ele não tinha nem parecer, nem formosura. Não tinha nada que atraísse nós a ele. E ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Aleluia, pelas pisaduras dele nós fomos sarados e remidos pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é santo e poderoso. Aleluia. Ele carregou uma cruz que não era dele. Aleluia, para pagar os nossos pecados. Aleluia. Eu te peço para você se colocar de pé nessa noite. Lá em Gênesis capítulo 22, Isaac não foi sacrificado. O cordeiro apareceu depois. Na Páscoa, eles sacrificavam o cordeiro. Aleluia, sangue para livrar da morte. Isso em Êxodo capítulo 12. Era repentino. Não removia o pecado de forma definitiva. Era apenas temporal. Os sacrifícios da lei que eles faziam ano após ano para a purificação do povo não eram suficientes, aleluia. O sacrifício era constante, mas nunca completos, aleluia. Mas em Lucas capítulo 2, quando nós lemos o cordeiro que estava ausente lá no passado, ele se revela em Cristo para nos salvar, aleluia. O templo não continha a plena presença de Deus, mas foi vir o cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha alguma, aleluia, imaculado, sem pecado, para derramar o seu sangue puro e carmesim por nós, que o véu se rasgou de cima a baixo, e hoje nós podemos gozar da presença dele no templo. Nós somos o templo do Espírito do Senhor, por causa do cordeiro que morreu na cruz. E talvez você chegou aqui cabisbaixo, sem uma direção para a tua vida, sem um sentido, à procura de uma resposta, fraco, abatido, não sente mais a presença há muito tempo, não tem mais um momento precioso com a presença de Deus. Venha nesse altar nessa noite e venha ter um encontro com o Cordeiro. Venha ter um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem pode te acusar de qualquer coisa. O homem pode te oprimir, pode te sobrecarregar com palavras. Mas o Cordeiro vai estar aqui te esperando. Venha cá, meu filho. Eu quero purificar os seus pecados. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero te encher com o meu Espírito.